Olá, boa noite a todos. No ar, a live A Bola Não Para. Estamos de volta com a live, com um entrevistado, com convidados. Hoje, Ricardo Drubski, ele que já foi técnico, hoje nova função, né? Mais uma função que tem o Ricardo Drubski, que já foi dirigente esportivo também. Hoje, manager do Boston City, mas aqui do Brasil. Grande Vinícius, um abraço. Osli, tudo bem? O nosso convidado, então, o Ricardo Drubski, para conversar com a gente sobre essa nova função como manager do Boston City. A gente já falou sobre o Boston City, né, um time que tem nos Estados Unidos, e que está montando a sua filial aqui no Brasil. Olá, Ricardo. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, tudo tranquilo. Tudo bem. Ainda dá para desejar um feliz 2021, né, Ricardo? Porque o pessoal, tem gente que tá feliz 2021 até março, mais ou menos assim. Exatamente. Mas ainda dá tempo, né? Exatamente. Nós estamos aí nesse momento muito particular e desagradável, né, no mundo, né? Com certeza. Estamos no aguardo da vacina, né? Vamos ver se né, tá todo mundo nesse aguardo aí para poder voltar as coisas ao seu ou normal, pelo menos a gente voltar a conviver entre as pessoas, né, Drubski? Que acho que a grande falta é essa nesse momento, né? Exatamente. Como se não bastasse, nós ainda temos que esperar a confirmação se queremos ou não ser vacinados, né? Então Dose. Estamos nesse sofrimento todo. Com certeza. Drubski, e essa nova missão agora? Eu conversei já com o Boston City, né, que é um brasileiro que comanda, e ele falava muito da filial aqui no Brasil, né, em Minas Gerais. Ele até pensou em outros lugares, mas acabou fazendo a sua terra natal. E você, a partir da última semana, assumindo essa função de manager, né? Um nome bonito, né? Manager, né? Cada vez mais participativo aqui no nosso futebol também, esse nome de manager, né? Aliás, o sonho do Vanderlei Luxemburgo sempre foi esse, ele sempre falou bastante de crescer um estilo de manager no futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho como que veio esse convite, né? Você que tem muita ligação com os times de Minas Gerais, e há pouco tempo estava no Cruzeiro, inclusive, e como que foi para você receber esse convite, esse trabalho, exatamente agora que vai ser feito do Boston City, o braço brasileiro do Boston City. Eu acho que cabe, assim, até pela sua introdução, né, uma justificativa do termo, né, porque o manager é um degrau acima do treinador para o futebol brasileiro, né? No futebol europeu, nós temos aí a figura do manager quase que atrelada a todos os treinadores, porque eles são detentores de controle de orçamento, de algumas regras técnicas do clube, tudo dentro de um projeto de clube, né? Então, assim, como nós somos um filiado de um clube americano, de um brasileiro que já está há muitos anos nos Estados Unidos e que está trazendo o clube para cá também, essa terminologia para meu cargo, um cargo de gestão, um cargo de comando técnico das questões do futebol do Boston. Então, eu fiquei muito feliz porque no estágio em que eu estou na minha carreira, um estágio de muitos anos de envolvimento com futebol, a gente está sempre buscando oportunidades, né, de fazer algo diferente, até porque a maturidade nos alcança e a gente se sente muito mais habilitado. A gente que foi a vida inteira entregue às questões técnicas da gestão, do jogo, do treino, enfim, do futebol. Então, é com muita alegria. O Renato, que é o nosso presidente, é o nosso CEO, é o nosso dono da marca, dono do clube. O homem que manda. Desculpa. Ele é que manda mesmo, que tá. Ele veio com um lado todo profissional, mas também com uma dose de paixão, né, assim como deve ser em tudo que a gente faz, uma dose de serenidade e de interesse de ajudar o futebol brasileiro, de ajudar o polo regional de Minas Gerais. Quer dizer, a gente está com a ideia de construir uma força mais uma força para o futebol mineiro, e é o que nós vamos fazer. E quando eu conversava com o próprio Renato, né, Ricardo, ele dizia, né, a base já vem trabalhando, ele está construindo o estádio, o CT, né, para que se tenha, em pouco tempo, o time também nas principais divisões, no futebol profissional, né, não só na base, mas também na categoria profissional.
Aí como que chega o seu trabalho? Como vai ser o seu trabalho sobre isso, né? Primeiramente, os olhos voltados à base, para depois pensar, a partir do momento que já tiver um CT, já tiver o estádio, eu sei que aqui são 2 anos de contrato, né, Drubski? E eu queria que você falasse sobre isso também. Aí começa o seu trabalho já pensando na formatação do time profissional, que, claro, é o interesse de todo time que trabalha no futebol, ter o seu time no profissional. Fred, eu espero que sejam 2 anos de alguns anos mais de participação do projeto. Porque a gente sabe, e o Renato é sabedor disso também, que um projeto desse requer um período maior para implantação e para retorno. Então, eu espero estar nesse projeto durante um bom tempo para poder ver resultados, para poder ver a coisa frutificar. Falar do projeto, não tem como você seccionar partes, né? Tirar partes. Vai ser meio que um todo. Nós vamos trabalhar a parte de revelação de talentos, né? Construir categorias de base que já existem, né? Vamos construir formatos mais arrojados de categoria de base e, concomitantemente, vamos estar com o projeto do profissional também a caminho. Nós, como todo clube jovem, novo, nós temos que entrar na fila, né, do acesso nas divisões estaduais. E é o que nós vamos fazer. Esperamos que a gente ande numa velocidade bastante boa, veloz o suficiente para, com inteligência, com prudência, fazer as coisas caminharem, tanto na parte técnica quanto na parte financeira. Eu acabei de ver aqui que entrou aqui, o homem que manda. O Renato Valentim acabou de entrar aqui na nossa live aqui. O homem que manda tá de olho na gente aqui, tá, Drubski? Só para te avisar. Vou começar a medir mais as palavras aqui. Mas por enquanto tá tudo certo, tá tudo ótimo. Se ele ouviu um pouquinho, deve estar feliz, com certeza. Falou, esse é o cara para eu escolher, com certeza. E, Drubski, como que você vê cada vez mais, né, o jovem sai muito cedo aqui no futebol brasileiro, né? Você acha que vai ser possível o Boston City, o braço brasileiro aqui, segurar os seus jovens atletas, segurar os seus jogadores? Claro que vai querer formar e fazer negócios também, que faz parte do futebol. Mas a gente vendo como está hoje o futebol brasileiro, os jovens saindo cada vez mais cedo, né, aquele salário de destaque, e a gente ficando com uma mão de obra não tão qualificada assim, em virtude disso. Como que você vê esse lado exatamente do negócio, né? Que, claro, tem que girar, tem que fazer dinheiro, é normal, é natural, mas ao mesmo tempo você pensar não só no financeiro, mas no ganho esportivo que pode ter uma jovem revelação na equipe. Não só o Boston City, mas qualquer clube no Brasil, no momento atual, ele só vai conseguir fixar os seus talentos, né, se houver regras que capacitem os clubes para ter esse poder. Eu sempre digo que os dirigentes brasileiros, indiferente de estatutários, de executivos, os dirigentes precisam de apoio, precisam de respaldo. Que tipo de respaldo? Precisam de seguranças para suas ações. Então, por exemplo, nós temos clubes que trocam de gestão de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. E tem alguns clubes grandes, clubes gigantes, que flutuam muito, não passam de 2 anos de gestão. E que correntes políticas do mesmo clube se alternem no poder. Então, isso faz com que faria qualquer empresa perdesse estabilidade. E um clube de futebol que ainda tem temperos da paixão, temperos de ingerências externas, pressão, a mídia especializada, torcedores, patrocinadores, empresários, o mercado externo, como você falou, que está à busca de nossos talentos, fica uma estrutura, fica uma instituição ainda mais vulnerável. Então, se nós, vou dizer, o Boston City pega o melhor clube do Brasil hoje, mais estruturado, com mais torcida, com mais poder financeiro, qualquer clube não terá poder para esse mercado avassalador de busca de talento que vem de fora, enquanto não tivermos regras importantes que valorizem o nosso calendário, que melhorem a qualidade do nosso calendário, valorizem as nossas competições. E não tem nada a ver com valor de salário, tá? Sim, valor sim. De salário, nós temos clubes pagando pagando mais alto do que futebol europeu. Mas é qualidade. Em quantos países do mundo o Campeonato Brasileiro passa? Significa o quê? Eles não têm esse interesse, só tem interesse pelo jogador brasileiro.
eu sempre cito, e para fechar minha fala nesse quesito, Fred, eu cito um exemplo, quando eu estava no Fluminense, ou recém-saído do Fluminense, o Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, que veio aqui e fez história, ele estava no Sporting. E um jogador nosso, que aí eu não vou citar mais o nome, um jogador nosso do Fluminense tinha ido para lá e o Jorge Jesus declarou isso publicamente. Deixa ele aqui para ele aprender o que é futebol. Depois de 6 meses eu coloco ele para jogar. Então, foram coisas que eu li. A gente, como brasileiro, e como dedicado à causa do futebol brasileiro há tantos anos, a gente fica com aquele sentimentozinho de, poxa, podia incomoda, ser né? diferente. Então, essa é a imagem que os caras lá têm lá fora. Então, nós sabemos formar talentos, porque é uma coisa meio intuitiva, mas ainda não sabemos formar ou construir o espetáculo, né? De fazer um campeonato, um calendário. Você imagina, os melhores times brasileiros disputam as finais dos estaduais. Os melhores times brasileiros Sim, sempre vão às sim, finais. sim. Uma semana depois começa a competição mais importante. Uma semana dos estaduais começa a competição mais importante, que é o brasileiro. Nós quase que dividimos meio a meio campeonato brasileiro e campeonato estadual. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo. No campeonato brasileiro, enquanto isso na Europa, os clubes de todos os países valorizam muito mais as competições nacionais, porque é dali que vai tirar qualidade, regularidade, enfim, para poder depois pensar nas copas nacionais, copas continentais. Então, assim, alonguei um pouco na resposta. Não, fica à vontade. Mas é que realmente não tem como você ter essa pretensão. E no Boston nós vamos revelar talentos, nós vamos construir jogo, mas tudo dentro de um conceito de que não conseguiremos prender nossos jogadores. Nós tentaremos fazer os melhores negócios, de apresentar os melhores espetáculos e de criar expertise nessa área. E você já está colocando a mão na massa, Drubis? Que eu ainda não começou. Já está valendo, já tá, o negócio já está sério já. Já está sério, porque a partir do momento que você considera o planejamento uma coisa séria, e é coisa que a gente tem que considerar, sim, nós estamos já planejando, tivemos uma reunião hoje de quase 5 horas, uma reunião presencial com o diretor administrativo, onde discutimos vários pontos. Estamos aí com a pandemia ainda nos brecando, né? Sim. Sobre todos os aspectos para início de trabalho, mas estamos aí com muitos contatos, muitas reuniões e muitas conversas, né? Para que a gente possa se organizar e para quando o pontapé, se Deus quiser, essa vacina invadir o Brasil de uma maneira bastante expressiva, a gente consiga voltar logo com a base primeiro e depois com o profissional. Drubis, que existe alguns, entre as, vou colocar tabus, tá? Aqui no Brasil, em relação ao que se fala da Europa. Muitos falam, a gente quer imitar tudo da Europa, e às vezes existem essas críticas, e a gente tem, às vezes, o complexo de vira-lata, de achar que tudo lá fora é bom, e nada nosso presta, às vezes, né? A gente tem muita gente faz isso, e a imprensa, eu coloco, a imprensa também faz isso. Vamos fazer uma meia-culpa também, que a gente também não é fácil. A gente faz umas cobranças que realmente acabam fazendo com que etapas sejam ultrapassadas rapidamente, às vezes até pulem etapas, né, e atrapalhem todo um processo. Mas você pretende, por exemplo, no Boston City, aqui no Brasil, fazer com que o time da base jogue todo um estilo tático, um estilo de treino, de formação, para você ter uma uniformidade de forma de jogo, de trabalho? Ou isso não é possível no Brasil, Drubis? Como você pensa sobre isso, quando muitos defendem, como é feito em alguns países, alguns clubes europeus, de se ter um padrão tático desde a primeira categoria de base, sub-11, a gente vai colocar assim, até o profissional? Você acha que aqui no Brasil não é possível ou não necessariamente é preciso fazer isso? Você mencionou a respeito do complexo aí de vira-latas, né? É cultural, isso, uma língua mais remexida quando chega no nosso meio, no nosso ambiente, aqui na nossa brasilidade. A gente costuma a olhar com mais respeito, mas a gente valoriza também muito do que é feito aqui no Brasil. Nós somos clubes de futebol aqui no Brasil, somos células importantes de produção de expertise científica, de treinamento físico, de qualidade de trabalho e até medicina esportiva, preparação física, muitas coisas boas. Então nós temos muitas coisas boas aqui. E quando você fala padrão tático, a gente tem que entender o que é isso. O
que é padrão Sim. tático? Padrão tático não é eu colocar as minhas equipes todas no mesmo desenho tático. Padrão tático é você ter um conjunto de conceitos, de princípios táticos que fazem parte do jogo daquele clube. Isso é, na minha opinião, um fator dos mais importantes. Se nós tivéssemos minimamente isso desenvolvido nos clubes brasileiros, nós não teríamos esse samba do crioulo doido, que é a troca de treinadores. Porque quando traz-se treinador que é reativo, depois traz um que é propositivo, depois traz outro que é mais que balança vestiário, tem outro que é mais intelectual, tudo numa mesma temporada. O novo, o mais experiente, né? Tem isso também agora, né? Então, o treinador, a troca de treinadores no Brasil, ela é feita para aliviar momentos de pressão. É o famoso burrinho de freio do carro. Vamos sangrar um pouquinho o burrinho de freio para poder dar um alívio para o freio pegar melhor. Então, aqui, nós estamos num momento de pressão, vamos aliviar a pressão e vamos trocar. O importante é isso. Isso, assim, nós precisamos acabar. E aí eu volto naquela minha fala lá no início. Se deixarmos os dirigentes soltos, ou melhor dizendo, abandonados, como são, ou seja, nós não temos regulamentações que obriguem nossos dirigentes, nossos clubes a agirem com uma certa disciplina. Regulamentação de profissão de treinador, regulamentação de profissão de árbitro de futebol, regulamentação de número de trocas, de graduação, de nível de formação de treinadores, de nível de formação de executivos, de dirigentes estatutários, fair play financeiro, onde você tem o balanço de 5, 6 anos de um clube, você não pode deixar que esse clube gaste mais do que a média anual de receita que ele tem nos últimos 5 anos. Sim. Isso é fair play financeiro. Então, nós precisávamos dar essas regras para os clubes, dirigentes, para que eles pudessem agir de uma maneira mais pé no chão. E aí, o que aconteceria? Efeito colateral, efeito cascata. A mídia ia ter que se disciplinar, nós, treinadores, dirigentes, teríamos que disciplinar, torcedor teria que disciplinar, empresários, enfim, toda a comunidade do futebol. Os conselheiros dos clubes, dos conselhos deliberativos, que são uma força de pressão muito grande dentro dos clubes, troca, tem que tirar, põe outro, traz outro, esse não dá, vai. Então, isso é uma força muito grande. Então, nós precisamos ter essa regulamentação, esse conjunto de regras que nos ajudasse. Então, por aí. Eu quero, sim, fazer um padrão tático para as nossas equipes, mas não tem nada a ver com robotização das nossas equipes. Eu quero que o meu Sub-15 jogue de uma maneira despojada, de uma maneira organizada, de uma maneira ofensiva, assim como a equipe profissional. É isso que eu quero. E por exemplo, que a gente vê muito antigamente, né, Drubis, que você pode falar, porque você está militando no futebol há tanto tempo, não era tão cobrado assim a base em relação a resultados, né? Hoje o cara vai mal numa competição, já troca, já tira. Fora essa questão que você citou no início da nossa conversa, que tem essa parte política de clube, né? Que quando troca, né, é um outro presidente, é um outro dirigente, acaba trazendo pessoas da sua confiança, e isso vira uma coisa de louco, porque cada um faz de uma forma e não existe uma uniformidade. Isso você já falou sobre isso, mas e sobre essa cobrança que existe, como no profissional, agora na base? Se não traz resultado na primeira competição que disputa, troca tudo, mexe tudo. Como que você está vendo isso que está chegando? Chegando não, já chegou a base e tem muito disso, hein, Drubski? Fred, isso aí é uma vergonha. A gente que já disputou vários torneios na Europa e vê como que se comporta um torcedor, como se comportam os clubes perante vitórias, derrotas, empates, conquistas e perdas de títulos. E chega aqui no Brasil, onde a gente vê pai e mãe brigando com pai e mãe de outro garoto, porque o dele é titular e o outro é reserva. Dirigentes mandando o treinador embora porque colocou um menino de sub-15, que é meia, para jogar de lateral. E no meu time, lateral é lateral e meia é meia. Quer dizer, um menino de 15 anos que não sabe nem qual camisa que ele deve vestir. Se vai virar jogador, né, Drubs? Pode ser que não vire jogador. Um segredinho aí, o Cruzeiro foi fazer uma pesquisa de talentos no sul do país, há anos atrás. O Jefferson, goleiro, que jogou no Botafogo, sim, seleção brasileira, sim. O Jefferson fez o teste de centroavante. Não me lembro se a idade era 14 anos e tal. Sim. E aí não foi bem. Não foi bem. Canhotinho, mas não foi bem. No dia seguinte, ele pediu para os treinadores que foram lá fazer o teste de seleção para treinar de goleiro, que ele também sabia jogar no gol. Virou o que virou.
Então eu estou colocando o centroavante e o goleiro Sim. como Sim. distância nisso aí. Então eu acho um absurdo realmente você ter esse tipo de cobrança na base, cobrança por trabalho, cobrança por aplicação, profissionalismo, isso eu acho que é fundamental. Respeito ao jovem, de ser Claro. formador e não treinador simplesmente. Você pode ser até treinador na base, mas um treinador com chancela de formador. Um treinador que gosta da sua equipe bem organizada, mas que é formador. A escolher um dos dois, na base eu prefiro o formador, que é aquele que põe os meninos para jogarem e também faz com que eles virem homens. E o homem é um atleta em potencial com mais qualidade, se tiver o talento, essas coisas todas. Então, é um ponto realmente que a escola brasileira precisa se atentar para tirar um pouco dessa cobrança de resultados da base. Cobrança por trabalho, por competência, por profissionalismo. E você citou uma coisa que acontece muito, parece bobagem, mas acontece muito, do pai e a mãe realmente atrapalhar, né, entre aspas, a vida não só do garoto, mas do trabalho que é feito pelo treinador. Eu já fiz entrevista, já fiz uma matéria de um técnico que foi agredido na época na base do Palmeiras por um pai que ficou insatisfeito que o filho estava jogando na reserva, né? Tanto é que depois, anos depois, isso põe um pouquinho lá para trás. Anos depois, eu nunca mais soube do garoto, com certeza não virou jogador, porque senão a gente já saberia, olha, esse que foi injustiçado era craque e o técnico foi injusto com ele. Não virou. Mas, assim, o pai de Miss, como a gente brinca, né? Esse também dá trabalho, hein, Durbiski? Esse dá dor de cabeça, hein? Eu tive um problema no interior de São Paulo com um pai de menino de profissional, de Caramba. jogador profissional, que eu tive um problema que eu tive que falar com o presidente, um time do interior de São Paulo. Eu falei, olha, vai ter problema isso aqui, porque nós temos que encontrar, então tivemos que colocar a polícia no meio. Já tive problemas de família de jogador que vai para a torcida xingar o treinador no caso era o Ricardo Drubski, e xinga por causa desse ou daquele, mal dizendo o jogador que está jogando porque o filho seria melhor. É uma briga, eu acho que o clube tem que se municiar de argumentos para poder proteger o seu trabalho. Porque um treinador que está à beira de campo trabalhando, ele é clube. O jogador que está dentro de campo trabalhando, ele é clube. A instituição então nós precisamos preservar mais. Essa célula está tão mal vista, mal falada, Sim. maltratada. O clube de futebol, sem o clube, sem o jogo, não há futebol. Não há futebol. Nós estamos aí em plena pandemia e ninguém se atinou para isso. O futebol parou por quê? Porque não tinha jogo. E o clube existe por quê? Porque existe um jogo. Então nós precisamos valorizar essas duas células mãe, essas duas células master do futebol, que é o clube, né, como célula maior, e o jogo como produto principal dessa instituição. Eu só vou aproveitar, a gente vai continuar, estou conversando com o Ricardo Drubski, que é o manager do Boston City FC, é o braço brasileiro do Boston City, mas é sempre bom ler as mensagens, né? O pessoal vai mandando mensagem aqui, e é bom que tem muitas mensagens para o Drubski, o nosso entrevistado aqui, ó. O Everton Buriti, boa noite, um forte abraço, professor, está mandando um abraço para o Drubski. O Matheus, do Uruguai, ó, grande professor, forte abraço do Uruguai. Obrigado. É sempre bom ver o reconhecimento, é sempre legal, muita gente também entrando porque me acompanha, eu fico muito feliz que todos estão entrando aí, ó, por exemplo, o Maurício Rudi Landucci, o pessoal da Agência Solução, o Roberto, um abraço para o Roberto, o professor Fábio Rangel, excelente profissional, boa sorte, sucesso sempre, professor. Quem mais aqui? Tem mais gente entrando, o Magrão da M Esportes, Cuca Labareda, Caio Caldeira, Rubinho, o Lopes Amaury Ferreira, grande abraço, professor Ricardo Drubski, saúde. O Luiz Henrique, o Lu Henrique também aqui marcando até o Craque Neto, que a gente trabalha lá com o grande Craque Neto. Tem o Marquinhos Roncato, a Meire está aqui da Tudo Comunicação, que fez essa ponte para a gente conversar com o Ricardo Drubski. O Márcio Lourenço, Ricardo, um abraço de Janaúba. Queria ouvir um pouquinho sobre o Cruzeiro, que tanto nos preocupa. Você teve há pouco no Cruzeiro, né, Ricardo Drubski? E o Cruzeiro, infelizmente, vai ficar na Série B. A situação muito difícil, né? Já começa uma Série B com menos 6 pontos. O pessoal fala, mas é o Cruzeiro time grande, não é fácil. Num campeonato de 3 pontos, um campeonato, né, Série B tão difícil, tecnicamente, as equipes muito iguais, você iniciar com menos 6 não é fácil. E aí o Cruzeiro, com todos os seus problemas, foi tropeçando e aí não teve jeito e vai ficar na Série B. Mesmo assim, com o Felipão, deu uma ressurgida porque estava brigando para não cair para a Série C.
né? E agora, pelo menos, está dando mais uma respirada. Você pode falar um pouquinho, você que acompanhou de perto aí, desse Cruzeiro que, infelizmente, não vai conseguir subir para a Série A, hein, Trubisky? Fred, é chato, e é esse torcedor também, né, de Minas aí, que fala sobre o seu querido Cruzeiro. Eu passei pelo Cruzeiro 4 vezes e já vi um Cruzeiro assim muito, muito diferente. Exemplo para o Brasil, né? Oi? Exemplo para o Brasil. O Cruzeiro foi exemplo para o Brasil. Então, assim, o Cruzeiro, esse ano de 2020, que está terminando agora em fevereiro de 2021, esse ano competitivo, né, que a competição teve pouco, mas foi um ano muito pesado e muitas mudanças, muitas mexidas. Então, assim, o Cruzeiro, essa permanência do Cruzeiro na Série B, eu acho que dá uma resposta mais concreta para todos nós do tamanho do problema que está inserido o futebol brasileiro. Né? Dirigentes entram sem responsabilidade civil sobre suas atitudes, sem responsabilidade pelos seus atos, essa alternância de poder que nós já falamos lá no início, e a cada 2 anos muda diretorias politicamente de correntes diferentes. Então, assim, às vezes fazem dívidas que ficam para as próximas diretorias. Eu digo sempre que o dirigente estatutário que assume clube de futebol é, antes de qualquer coisa, um maluco, porque não é fácil. Você pega uma instituição que não tem dono. Não tem dono. Então, ele fica aquela situação de... É uma coxa de retalhos em que você tem que estar remendando. E a situação que o Cruzeiro encontrou para esse ano foi uma situação muito difícil. Agora, é gigante, é muito grande, não vai ficar nessa situação. Eu espero, sinceramente, como mineiro que sou e defensor do futebol brasileiro como sou, que o Cruzeiro ressurja de uma maneira muito poderosa, para que nunca mais volte para uma divisão dessa. Não que a gente deva desmerecer a segunda divisão, Sim. mas assim, porque não é clube para esse patamar. É um clube para estar brigando entre os 5 e 6 do Brasil sempre. Com certeza. Aproveitar, tem 2 perguntas. Deixa eu ver aqui se eu já não li essas perguntas, senão a gente vai fazer aqui, ó. Ele já falou aqui o Marcelo Lorenz do Cruzeiro. O Antônio Silva, um dos profissionais mais capacitados do país, um dos treinadores cientistas do Brasil, dizendo aqui o Antônio sobre o Trubisky. E até aproveitando, né, Trubisky, claro, a gente fica observando, eu vi a sua postagem no Instagram falando sobre titular versus reserva, né, nos treinamentos, o 11 contra 11. Primeiro, assim, como que você tem observado, tem técnicos que ainda utilizam muito o coletivo como base para os seus treinamentos, outros não, né? É muito mais o treinamento o tático, né, do que realmente o coletivo. E tem muito isso da gente mesmo, como eu já fui setorista aqui quando eu trabalhei pela Jovem Pan, Trubisky, do Palmeiras, 15 anos. Então a gente ficava só na expectativa do coletivo, para ver quem ia começar jogando, quem não ia, né? Às vezes a gente tinha mais acesso, era totalmente diferente. Eu peguei ainda uma época que a gente tinha relação, né, com o técnico, com o jogador, era uma coisa melhor, muito melhor do que de hoje, tão distante, tão frio assim, tão legal, imprensa e profissionais de futebol, que a relação está cada vez mais distante, infelizmente, né? Mas e tinha isso, né? Poxa, quem que vai ser titular? Tá treinando essa é a novidade, outro, né? E hoje a gente vê algumas coisas que mudam um pouquinho, fogem um pouquinho sobre isso. Queria que você falasse até sobre a sua postagem, exatamente essa visão, né? Do que não tem mais essa, né? Titulares e reservas, né? Acho que o reserva pode ser o titular, por que não? E pode estar participando, estar inserido no treinamento para ser o titular numa semana de jogo importante, Trubisky. Explicar esse meu post de hoje, eu acho que eu teria que pegar umas 10 lives do Fred. Mas, assim, a verdade é que os últimos 30 anos, o que mudou assustadoramente no futebol foi o perfil de treino, a qualidade de treino. Então, assim, e o jogo em cima disso, a concepção, o entendimento, a construção, a gestão do jogo e do treino se transformaram totalmente. Eu me lembro da época que eu ia para a beira de campo como treinador e ficava meio na dúvida do que eu estava fazendo ali, cobrando o quê? Sendo que o meu perfil de treino era um perfil de treino técnico, ou seja, eu treinava questões técnicas. O cruzamento bem feito, o passe bem feito, a marcação ali bem feita no individual. E depois, na hora que o jogo começava, era aquela confusão de 22 peças se interagindo dentro de 7 mil metros quadrados, com uma bola
na maioria das vezes redonda, né? E com um gramado que às vezes tinha chuva, às vezes não tinha, então era uma complexidade muito grande. Hoje, de anos para cá, modelos de treinamento sistêmico, de treinamento de treinar jogando, vieram para revolucionar. Então, hoje o treinador consegue ler momentos, conceitos, princípios táticos no jogo. Então, ele emenda, entre aspas, né, porque é uma palavra até que foi a que eu achei aqui agora, emenda o jogo de uma maneira mais inteligente. Você emendar 3, 4 conceitos táticos é mais fácil que emendar 11 peças individualmente falando. Então, você tem conceitos de jogar próximo. Se eu quero que a minha equipe jogue próximo, olha, é fácil enxergar isso no treinamento e no jogo para poder corrigir. Se eu quero que a minha equipe jogue mais no campo do adversário, da mesma forma, abrindo para atacar, fechando para defender, enfim, eu começo a ter conceitos, eu começo a ter a análise de jogo mais complexa. Então, se eu começo a falar que eu treinando o meu 11 contra 11, titular contra reserva, eu vou estar dando conjunto, olha, é uma verdade, eu não coloquei no meu post, é porque ia ficar muito grande. E o Instagram me cobra. Fala assim, não, está muito grande seu texto. Mas eu tive, no meu período de 2012, como treinador do Atlético Paranaense, eu tive um ano muito feliz. Nós subimos de divisão. Foi lindo o ano, foi lindo. E aí eu fiz um teste, conversando com o Alberto Valentim, que era meu auxiliar na época. Eu falei, Alberto... Grande Valentim. Eu vou fazer um teste com os jogadores. Um treinamento da tarde, eu cheguei para os jogadores e falei, galera, vocês devem estar sentindo falta do coletivo, né? Do 11 contra 11, titular contra reserva. Vamos fazer um hoje para matar a saudade? Não, professor. Os caras falam, não, vamos continuar nessa linha, tá legal, o time tá bem, tal. Então, assim, jogadores brasileiros, não tinha nenhum estrangeiro. Aliás, tinha um espanhol que era reserva, e tal, um menino. Jogadores brasileiros, tinha Paulo Baia, tinha Luiz Alberto, zagueiro. Sim. Enfim, tinha vários jogadores. O Everton, goleiro, que é do Palmeiras. Então, para vocês verem como que é uma questão de você ter uma linha de treinamento, uma linha racional, uma linha que realmente desenvolve jogo, para a gente fugir daqueles paradigmas que nos fizeram começar a vida no futebol há 30, 40 anos atrás. Está na hora de mudar. Por isso que eu gosto de escrever sobre treinamento. É muito legal e é bom acompanhar. A Valéria Mazieiro fala aqui, Fred, pede para ele ler o meu direct depois, por favor. Tô dando recados aqui para você, tá, Drubsky? Ó, o Leonardo Ranieri também. Ricardo Drubsky, você pode me responder depois. Deve ter mandado alguma mensagem para você. O Pedro Lima BH. Professor, quero fazer um curso de gestão de esporte inspirado em você. Que legal, bacana. Marquinhos Zoncato está aqui. Jogadores entram com muita tática na cabeça. Mas é importante, viu, Roncato? Tem que saber. O jogo é estratégico também. O Marquinhos Zoncato também escreve aqui sobre o Thales Magno, que é um jogador que vai para cima. Realmente é um jogador que não tem medo aí, parte para cima mesmo, né, Drubsky? A gente percebe que falta muito esse jogador no futebol, atuando aqui, né? Aquele jogador mais corajoso, né, Drubsky? Não falta, você não acha nessa avaliação assim? Você não acha que falta um jogador eu acho num assim, contra um, o cara ter a definição de poder fazer? Pega 5 melhores times do Brasil hoje e vamos ver quantos jogadores de qualidade individual nós temos. São muitos. Só que a nata da nata vai embora muito rápido. Sim. Né? Foi aquele tema inicial, aquela pergunta inicial que você me fez sobre evasão de talentos, essas coisas todas. Sim. Mas, assim, faz uma conta, pega os 5 melhores times do Brasil e pega garotos aí de 18 a 23 anos. Quanto garoto bom no individual. Né? Quanto garoto que está fazendo coisa linda. Nós temos aí o Palmeiras, que foi até tema do meu post de hoje. O Palmeiras estava com o Rony aí massacrado. Tava. Eu mesmo eu dei umas criticadas também, viu, Drubsky? Eu falei, caramba. Eu falei dele, né? Um negócio assim. Nunca critiquei. Nunca critiquei agora. Então, assim, a gente quer tudo muito imediato, a gente quer muito tudo para amanhã, mas nós temos ainda uma safra. As palavras do Jorge Jesus, do mesmo jeito que eu tirei uma casquinha no Jorge Jesus quando ele falou do meu jogador lá no esporte, eu elogio a admiração que ele saiu daqui. Eu tenho que eu faço nas minhas aulas, eu tenho um vídeo editado do Jorge Jesus, onde ele fala: não há futebol no mundo igual o brasileiro. São palavras dele. Ele falando: eu estou na Europa desde sempre. Já disputei todas as competições. Não há. Ele falando assim. Então,
A que eu atribuo essa admiração dele, que o Sampaoli também teve, quando chegou no Santos, pediu para contratar 30 jogadores e depois viu que não tinha dinheiro, fez um timaço e ficou feliz com os jogadores, falou, nós temos muitos jogadores, são palavras, entrevistas que eu ouvi, né? Sim, claro. Então, o Jesus estava fazendo referência ao jogador brasileiro. Então, nós temos ricos. Você vê um time igual o Ceará ontem, fazendo valer, falar, o Ceará ficou na retranca. Não ficou, não. O Ceará teve argumentos de contraofensivas muito bons ontem. Sim. O Flamengo podia vencer? Podia. Como qualquer jogo, qualquer time pode vencer, perder ou empatar. Né? Então, nós temos uma riqueza ainda de talento que é invejável. Nós precisamos dar um pouquinho mais de jogo para as nossas equipes. Deixa eu aproveitar, Drubs, que já que você citou o Flamengo, você é um técnico, já foi, né? Hoje é um manager, mas já foi treinador e nunca deixa de ser treinador, Nunca, né? Nunca vou deixar. Como você tem observado o Rogério Ceni? Ele teve a oportunidade no Fortaleza, foi excelente, aí ele sai, vai para o Cruzeiro, tem problemas de relacionamento, né? Isso foi aberto a todos aí, que ele teve dificuldades, volta ao Fortaleza, recupera, volta a fazer um belo trabalho, aí vem nós da imprensa, Rogério Ceni, já colocaram ele na seleção brasileira quando ele chega ao Flamengo. E agora está sendo discutido, há pouco a informação que o Flamengo deve mantê-lo aí como treinador, mas já daquela forma pendurada, né? Que você conhece muito bem, né, Drubs? Que espirrou, já era, né? Deu um espirro, os caras já vão e demitem o cara, né? É aquela firmeza de manter o técnico. Como você tem visto o caso específico do Rogério, que foi um excelente jogador, um líder, né, um cara nato, um cara que vivia treinando, se aperfeiçoando para ser, se não o melhor, um dos melhores. Continua fazendo isso para ser um bom treinador, mas questionam muito essa parte do relacionamento dele, muito é falado sobre isso, às vezes com comprovações, sem comprovações, mas citando a personalidade do Rogério, que pode ser o que está atrapalhando neste momento. Como você tem visto, para ele poder engrenar, porque deve ficar uma dúvida na cabeça dele. Fala, caramba, só que será que eu não consigo, né, nível Cruzeiro, nível Flamengo, a fazer o mesmo sucesso que eu fiz, não desrespeitando o Fortaleza, que é gigante, mas que em títulos, em conquistas, não tem o que já tem o Flamengo e o Cruzeiro, Drubsky? Assim, é muito delicado eu te responder uma pergunta dessa, porque posso criar algum tipo de como é que fala, de má interpretação, alguma coisa. Na verdade, o Rogério Ceni ele está muito bem respaldado nesse início de carreira dele. Ele é um camarada, um ídolo brasileiro do futebol, principalmente do São Paulo, né? E depois, como treinador, virou um ídolo também lá em Fortaleza. É um cara que tem uma equipe técnica de suporte muito boa, tem bons profissionais trabalhando do lado dele, fez seus cursos na CBF, eu ministrei aulas na CBF, onde ele foi aluno, então ele está seguindo os trâmites. Ele teve a coragem de ir para um Fortaleza depois de um São Paulo, sabedor que teria que. Agora, essa profissão, qualquer treinador que entrar no Flamengo agora, vai sofrer, ou depois do Jesus para cá, vai sofrer essas consequências. Não vai ter como não fazer comparação. Eu só espero que o Rogério tenha paz, tenha tranquilidade no coração, para que as vitórias venham. Que se vai ser campeão, não vai, se vai chegar ali ou não vai. Mas nós precisamos ter paciência, Fred. Aqui no Brasil, nós só fazemos planejamento, e do primeiro ao último clube, fazendo planejamento de campeão. Então, o segundo colocado no Brasil é o primeiro dos últimos. Então, assim, nós precisamos fazer campanhas nos anos, ou seja, entrar para as temporadas competitivas, sabedores que vai ter um campeão, um segundo lugar, um terceiro lugar, um quarto lugar, e que eu vou estar entre eles brigando para um desses postos. Né? E fazer planejamentos de médio prazo. Então, assim, o Flamengo teve na Europa para trazer um treinador substituto ficou lá um mês e meio. Trouxeram o treinador. Para mim, tinha que continuar com ele até acabar o ano. Cair de divisão não ia. Sim. Mas tinha que continuar, porque foi uma escolha criteriosa. Então, aí já não ficou com o Domenech. Agora está correndo o risco de não ficar com o Rogério Ceni. Então, assim, uma vez, eu conversando com o presidente de um grande clube brasileiro, na hora de renovar um contrato, falei, presidente, vamos assinar uma multa contratual. Eu não gratifico a incompetência.
Se ele me mandasse embora, tinha perdido, estava perdendo. Então ele não ia me pagar por um erro meu. Eu falei, então quer dizer que a derrota está só nas minhas costas? Eu falei com ele, a responsabilidade de perder um jogo, perder um título é só do treinador? Um esporte tão complexo, tão coletivo, com a engrenagem tão monstruosa. Então, assim, o Rogério é uma peça importante no cenário do Flamengo. É uma peça que tem que ser relevada, é uma figura exponencial. Não há treinadores no Brasil assim para pegar um Flamengo hoje de qualquer forma. Então, encham esse camarada de moral, pô, perante os jogadores. Encha esse camarada de moral perante o público. O Rogério Ceni é nosso treinador até o final da temporada e ponto. Acabou. Não tem dúvida. Vai para dentro do vestiário e chega no jogador e fala, nós temos. Porque é cíclico. Isso no futebol é cíclico, na vida é cíclico. Vão ter momentos bons e momentos menos bons. O Rogério está tendo a infelicidade de passar por um momento menos bom que qualquer treinador passaria no pós-Jesus. Com certeza. E, Drubis, que você vai continuar ministrando, participando dos cursos da CBF, de técnico, você vai continuar normalmente, dependendo da sua função de manager do Boston City? Ah, sempre que for convidado, não só lá, como outros cursos. Eu estou montando um curso online aí, bastante abrangente, muito particular, meu e da minha filha, que é uma expert na produção online, né? Então, eu estou produzindo com conteúdo programático e tudo, mas a minha vida inteira eu dei aulas sempre na especialização, nunca na graduação, porque na graduação você pega meninas fazendo unha, meninas pensando no basquete, jogador pensando na natação, e eu sempre quis especialização, porque minha área sempre foi o futebol. Então, eu vou continuar, sempre que for convidado, eu vou continuar ministrando as minhas aulas, porque é uma maneira de enriquecer o meu conhecimento. A gente, quando dá aula, a gente fica, e quando está participando de uma live importante como essa, a gente está muito concentrado para evitar falar besteira, né? E tentar passar alguma coisa de valor. O Everton Buriti, fui seu atleta no Botafogo na Paraíba, em 2002. E já tiramos essa modernidade. Parabéns, professor. Tá aí o Buriti, que já jogou, foi treinado por você, viu, Drubski? Nós somos campeões paraibano, mas eu fiquei sabendo só 6 meses depois. Ah, é mesmo? Nós somos campeões. Porque teve um problema lá, nós chegamos, eu acho que em segundo lugar, e aí, depois de muito tempo de como é que fala, de pendengas jurídicas lá, chegou-se à conclusão que o que chegou em primeiro lugar estava com jogadores irregulares e aí nós somos campeões. Eu faço questão de colocar no meu currículo esse título, mas não levantei caneco, não tenho foto, não tenho faixa, não tenho medalha. Não deu volta olímpica. Agora, eu tenho tido esse prazer de encontrar muitas pessoas com as quais eu trabalhei como jogadores. Ô, professor, aquilo que hoje não sei o que, nós já fazíamos naquela época. O Anderson Moreira é um que foi meu atleta, né, quando na base, e ele me fala, Ricardo, isso aí que a gente faz hoje, você já fazia? Eu falo, eu não lembro, cara, eu lembro que eu gostava de equipes organizadas sempre, mas você cobrava isso, cobrava aquilo. Eu acho o Buriti falando isso aí, eu acho mais legal ainda, porque é sinal que a gente não jogou anos de vida aí, de profissional, não jogou fora, né? Com certeza não jogou. Fisiologista Guilherme Stropa, muito bom ouvir você, professor. Muitas conversas produtivas no Tombense. Fizemos um ótimo trabalho. O Guilherme era fisiologista lá, não sei se continua, acredito que sim. Nós fizemos um ótimo trabalho em 2019. Ficamos em quinto no Mineiro. Um detalhe tirou da gente do quadrangular. E fizemos uma campanha razoável na Copa do Brasil. Ganhamos do Sport, empatamos com o Botafogo, perdemos o pênalti. E depois fizemos uma campanha menos boa no Brasileiro e não sei por que caí. Coisas inexplicáveis no nosso futebol. Drubis, como você acompanha as transmissões? Aí eu sou ainda a moda antiga, né? Eu sou de 78, né? Então eu acompanho futebol como criança desde 80, depois como jornalista a partir de 99, né? Já militando na área. E aí eu vejo assim, ó, a gente falou, time reativo, o proativo, tal time entregou tal coisa, em vez de falar assim, ó,
time jogou isso. Essas mudanças em termologias, que parece que você está falando de um novo esporte, e na verdade é o velho futebol, né? O futebol que todos nós conhecemos. O que você acha a respeito dessas mudanças de terminologias, de funções e de ações em campo, que são as mesmas de tanto tempo do futebol, hein, Drubsky? Eu que sou investigativo por natureza, que sou estudioso por natureza, eu me sinto um pouco ultrajado com esse palavreado novo, com essa linguagem nova. Mas confesso e concordo com você que há um abuso também. Tem pessoas, não vou nem dizer se é treinador, Sim. se é preparador, se é Sim. biologista, se é professor, seja o que for, que chegam a dizer uma linguagem que parece que ele está falando de um jogo que existe em Marte, né? Que os caras jogam a pedra para cima. Então, não precisa disso, não precisa. Agora, eu acho que a modernidade vai nos trazendo, por exemplo, o futebol, como eu falei anteriormente, saiu do individual para o coletivo. O treinador antes era um treinador de imposição, era um treinador de liderança de vestiário e um bom escalador. Hoje nós temos, ao contrário do que era antigamente, um treinador construtor de jogo. Então, antes a gente pensava nos argumentos individuais, hoje a gente pensa nos argumentos coletivos. Então, logicamente, esses argumentos coletivos trouxeram uma linguagem um pouco diferenciada, né? Mas não precisa ser tão rebuscada. Não precisa falar o português de Portugal. Deixa que só os portugueses falem. Sim. Mas tem garotos aí na base, treinadores e tal, que estão falando o jogar dessa equipe. O jogar dessa equipe é a linguagem de Portugal, não é nossa. O jogo dessa equipe, a maneira como essa equipe joga, né? O apertar, é a mesma coisa de compactar, de marcar pressão. Podemos. Agora a mania de falar assim, o tal time entregou tal coisa, assim, virou time delivery, né, Drubsky? É tudo da entrega. Não, o tal time jogou de tal forma, não precisa, né? Você muda as palavras, acho até engraçado. Você quer mostrar conhecimento mudando as palavras, né? Não precisa, não precisa. Eu acho que a gente precisa mergulhar um pouquinho mais no conhecimento tático do futebol, para entender melhor essa engrenagem. O jogo hoje ele é mais fácil de ler, ele é mais entendível, melhor dizendo. Hoje eu consigo ver eu vejo 10 minutos de um jogo, eu percebo claramente se o treinador tem ideia ou não tem. Tá. Isso eu percebo claramente. Um time que joga com campo grande, com briga individual, é um time de pelada. É um time de pelada. É um time que está ali escalado, não construído, com jogo construído. Então a gente percebe claramente. Agora, não precisamos ir a extremos e a ponto de criar um idioma diferente para o futebol. Com certeza. Isso é verdade. Como você tem visto, né, Drubsky, essa expectativa de uma final brasileira na Libertadores, e eu volto ao complexo de vira-latas, né, quando surgiu as semifinais Boca e Santos, River e Palmeiras, a final vai ser River e Boca, e muita gente apontando aí que a final seria a Argentina, e tem grandes chances da final ser brasileira em Drubsky. Eu acho lindo isso. Eu sou um camarada que sempre coloquei o dedo na ferida das falhas brasileiras. Mas eu falo do Brasil, não. Fala de todo mundo, mas não fala do Brasil, não fala do brasileiro. Eu defendo o jogador brasileiro em sua qualidade, nos defeitos de fábrica que nós temos, na cultura que nós temos, né? Eu tive um colega seu de imprensa que perguntou se eu colocaria no Boston City uma cultura estudantil, mas cultura escolar de seleção de talentos, ou seja, buscar jogadores na escola, ou dar escola para jogadores. Eu falei assim, olha, nós precisamos primeiro ter boas escolas que ensinam o ensino formal, que nós somos poucos aí no Brasil, que tem poucas escolas no Brasil que podem ser conceituadas dessa forma. E ainda esperar que dessas escolas saiam programas de esporte de qualidade. A gente que é professor de educação física há 50 anos, a gente sabe que é difícil. Então, nós temos as nossas dificuldades. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas para os treinadores, para vocês vão ser treinadores de brasileiros, vocês são brasileiros, sejam brasileiros na maneira de entender os seus jogadores, de entender o porquê que seus jogadores fazem como fazem. Uma professora minha PNL, Programação Linguística, me falou um dia
me dando uma aula, ela é até falecida, a Mazepa, sobrenome dela, uma curitibana, muito boa professora. Eu tenho muitas boas recordações dela. Ela me dizendo, eu falando com ela assim, mas como que o responsável pela comunicação é o comunicador? Então, isso eu acho que é uma prerrogativa boa para a gente conversar, porque você é um comunicador. Aí já que bateu na minha cabeção, eu falei assim, poxa, mas eu pensei comigo, se o jogador não quiser me ouvir no vestiário, a gente pensa sempre naquele que não é o titular e que está pouco se lascando para o que eu estou falando. Aí ela fala assim comigo de uma maneira bem serena, até porque eu acho que fazia parte dessa aula. Ela falava assim, você precisa que todos entendam o que você está falando? Eu falei, claro que preciso, mas tem jogadores que... Mas você precisa que eles entendam? É claro que precisa. Se vira. Você tem que se fazer entendido pelo seu grupo. Isso é um pressuposto da comunicação. Então, ou seja, você tem que atingir a sua plateia. Senão você não está sendo comunicador para aquilo. E o treinador é, antes de qualquer coisa, um vendedor de ideias, um vendedor de um produto, né? E é um comunicador. Então, nós precisamos aprender a lidar com o jogador brasileiro dentro da nossa realidade, procurando corrigi-lo, procurando acertá-lo para uma maneira de jogar, mas sabedores que tem toda uma cultura que nos fez brasileiro, né? Claro. E graças a Deus. Com certeza. A gente está já no final da live, faltam 2 minutos aqui pelo meu relógio aqui, porque eu não errei, Drubsky. Mas eu queria... eu falei, treinador, né? Sempre treinador, né? Nunca deixa de ser treinador. Você ainda deixa as portas abertas para voltar a trabalhar como treinador, Drubsky, ou não? Agora, pelo que você fez aí já nos últimos tempos aí, agora é um sentido num campo diretivo, de manager, diretor de futebol, ou você não fecha a porta para a função de treinador, Drubsky? Olha, eu gostaria de permanecer como diretor esportivo para o restante da minha carreira, até porque eu tenho muitos planos para isso. Agora, não fecho porta para nada, porque primeiro eu sou um polivalente. Eu me sinto à vontade, jogando em 2, 3 posições. Muito à vontade. E segundo, se faltar leite para os netinhos, para os filhos não vai faltar, porque está tudo adulto. Mas que se bom. faltar leite para os netinhos e a única coisa que me restava vai ser treinador, meto um apito no peito e vou para a beira de campo, vou trabalhar e com muito tesão, com muito prazer. Que legal. As últimas mensagens aqui, ó. Alexandre Lemos, grande referência do futebol brasileiro. Primeiro livro que tive a oportunidade de ler sobre o futebol. Falando aqui, o Alexandre Lemos. O Marquinhos Silva. Nesse ponto de vista, e diante de tudo que o treinador tem que ter e ser dentro de uma equipe, a maneira como o jogador tem que ser diferente, né? Hoje, claro, muito mais um gestor também de grupo, né? Do que realmente aquele cara que briga no vestiário, né? Cascadura, tipo sargentão, né? Hoje o técnico tem que meio que ser... Acabou, né? É aquilo que a gente falou, acabou, que eu digo, ainda tem dirigente que quer jogador que faz treinar o vestiário. Uma vez eu fui sondado e o presidente me falou que queria um que balançasse o vestiário. Eu falei, olha, eu vendi meu caminhão, presidente. Que aí eu podia entrar com o caminhão dentro do vestiário. E não teve jeito. Mas existe também aqueles treinadores, mas de modo geral, os treinadores inteligentes são mais educados, mais vendedores de ideia, né? E mesmo porque o jogador hoje é muito mais profissional, muito mais inteligente, né? O mercado não está fácil mexer com o mercado do jeito que está. Então o treinador tem que ser muito mais expert, muito mais inteligente do que simplesmente um tomador de conta de vestiário. Drubsky, prazer conversar com você, muito obrigado pelo papo, pela conversa, espero que você tenha gostado, eu gostei bastante. E eu desejo muita sorte para você no Boston City, no braço brasileiro aqui do Boston City, como manager. Sucesso e um excelente 2021 para você. Obrigado. E você é muito fera, viu, cara? Obrigado. Você é muito bom de serviço. Você não deixa a peteca cair, não. Nós ficaríamos mais 2 horas aqui falando. Com certeza. Muito obrigado e eu espero que Deus nos ilumine nesse novo projeto. Estou muito feliz de estar fazendo o que vou fazer a partir de agora. E eu espero que a gente ilumine aquela região mineira para depois mandar raios de luz para o Brasil todo. Legal. Um abração, viu, Drubsky? Sucesso. Um abraço. Agradecendo ao Ricardo Drubsky, que foi nosso convidado aqui da live A Bola Não Para, participando aqui com a gente. Quero agradecer a todos pela participação.